Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Firme? Na rocha? Sempre uma alegria, um presente para mim poder estar aqui de volta, poder rever os irmãos, amigos que são mais chegados que irmãos. É sempre um prazer, eu sempre falo isso. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar a esse lugar e não só ser abençoado por esse lugar, mas também ter a oportunidade de alguma forma ser usado por Deus para poder abençoar a sua vida num lugar onde eu tanto, irmãos, fui, sou e serei abençoado sempre. Bom estar com vocês aqui. Eu trago para vocês um beijo carinhoso, um gostinho de queijinho lá de Minas Gerais, de um torresminho, de um cafezinho para você. Saiba que as portas da Igreja Semiária de Manhuaçu estarão sempre abertas para qualquer um, né, que ele nos visitar. O pessoal fala assim, qualquer hora eu apareço lá. Meu irmão, não precisa nem avisar quando for. Quando você chegar na metade do caminho, você fala assim, pastor, estou chegando. Você vai ser muito bem recebido, que essa é uma característica assim, muito presente nos mineirinhos. Eles são meio desconfiadinhos assim no início, mas depois que você ganha o coração dele, te carrega no colo. Amém? Vamos falar de Deus, irmão? Vamos lá? Vamos lá. Repete comigo assim, Naim. Atitudes sábias para se viver um milagre. Amém. Vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas comigo, capítulo 7. Vamos falar um pouco da vida dessa mulher que marca a história bíblica, irmãos, de uma forma tão assim singular. Obrigado, meu irmão. Rapaz, uma taça dessa nem Salomão, em toda a sua glória. Tem que apertar o botão para beber água aqui? Não, né? Vamos falar de uma mulher, irmãos, que marcou de uma forma tão singular assim a história bíblica, o ministério de Jesus, e que tem me ensinado muito todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ler esse texto. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 15. Achou aí? Glória a Deus. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único. Diga, filho único. Filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando. Dependendo da versão, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por todas as cidades vizinhas. Queria convidar você a assistir um vídeo junto comigo. De alguma forma, nos ajuda a entender mais ou menos como é que foi isso. E em seguida a gente ora. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te.
Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Simples assim. Irmãos, esse texto conta um dos milagres que, dentre muitos que Jesus realizou, marcam de uma forma muito significativa o ministério de Jesus, que é um milagre que nós conhecemos como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Algumas pessoas até confundem a viúva de Naim e confundem o nome Naim como sendo o nome do marido dela. Não, Naim era o nome da cidade. Era uma viúva que residia numa cidade chamada Naim. O texto mostra Jesus chegando acompanhado dos discípulos, uma multidão muito numerosa. E ele chega a essa cidade chamada Naim. Naim em hebraico significa aldeia da consolação. Dependendo da tradução, significa calma, tranquilidade, aconchego. E é justamente isso que Jesus traz para essa mulher quando ele chega a Naim. Porque por mais que o nome da cidade significasse tranquilidade, se tem uma coisa que o coração daquela mulher não estava vivendo naquela hora, era a tranquilidade. Então quando Jesus vem a Naim, ele vem para a vida dessa mulher como sendo um símbolo do que de fato Naim era. Naim é uma cidade que ela só é citada na Bíblia, irmãos, aqui. Isso dá às vezes um entender para a gente que o que leva Jesus a estar nesse lugar aqui, ter pisado nessas terras aqui, foi em virtude desse milagre. Jesus só pisa nessa cidade uma vez. Essa cidade só é citada em toda a Bíblia, só nessa situação aqui, só por causa dessa mulher. Naim é uma cidade que fica a 8 quilômetros de Nazaré, também ao mesmo tempo a 8 quilômetros de um monte chamado Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. Quem já foi a Israel já passou por lá, sabe onde é que é o Monte da Transfiguração. Naim fica a 17 quilômetros do Mar da Galileia e hoje é uma cidade muçulmana, tomada pelo islamismo. Para você ter uma ideia, Naim é uma cidade que fica numa região chamada Sunem. Quem aqui já ouviu falar na Sunamita? Aonde Eliseu ressuscita também o filho dessa mulher. Naim fica nessa região, na região de Sunem. Jesus, ele estava vindo de uma longa jornada, quando você estuda a geografia bíblica, uma jornada que tinha aproximadamente 38 quilômetros. Jesus, ele acabou, se você olhar lá, Lucas 7, os versículos anteriores de 1 a 10, você vai ver, Jesus, ele tinha acabado de curar o servo do centurião, e ele sai de Cafarnaum em direção a um determinado lugar, e no caminho ficava essa cidade. Então Jesus não estava indo para Naim, Jesus estava passando na porta dessa cidade. Quando Jesus vai passando na entrada da cidade, vem ao encontro dele um cortejo, com essa mãe chorando, que a Bíblia diz que era viúva, que a Bíblia diz que estava enterrando o seu único filho, e cercado também de uma multidão. Quando ela chega, que Jesus olha para a dor dela e se compadece dela, Jesus chega para ela e fala assim: não chores. Aí ele se dirige, assim como o vídeo mostra, a esquife, que era, né, uma plataforma onde colocava de fundo lá o corpo, e ele toca, dá a ordem e simplesmente, parece simples, né, irmão? Ressuscitar o morto, sou eu. Sabe por que é simples, irmão? Porque ele deixa bem claro para a morte quem é que estava falando. Jovem, sou eu quem te ordeno. Levanta. E o jovem se levanta. Presta atenção, irmãos, existe algo nesse texto aqui, não só nesse texto, mas que é comum em todos os textos que relatam pessoas vivendo um milagre com Jesus. Haviam 3 características nesses milagres que Jesus fazia, que é comum a todos eles. Para que uma pessoa vivesse um milagre com Jesus, ela precisava estar no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa. Por exemplo, lá o homem lá do tanque de Betesda, não adiantava ele estar no tanque de Betesda a qualquer hora do dia.
Ele podia estar lá há anos. O que fez ele viver o milagre foi ele estar no lugar certo, no momento que Jesus passou e com Jesus. Porque também não adiantava ele estar lá durante anos, no momento em que muitas pessoas passassem, mas se dentre aquelas pessoas não fosse Jesus. Então, estar no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa é o que pode gerar um milagre para a sua vida. Tem uma boa e uma má notícia para te contar. Qual que você quer primeiro? Vou te contar a boa. Você está no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa. Porque a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus, está aqui. Qual é a má notícia? Isso não é suficiente. Por quê? Porque muitas pessoas também estiveram no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, mas não viveram uma transformação de vida. Exemplo, pastor, o jovem rico. Se você for em Mateus 19, em Marcos 10 e Lucas 18, os 3 evangelhos contam a história de um jovem rico, que quando ele se depara com Jesus, ele já chega se lançando nos pés de Jesus. Oh mestre, oh bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esse texto, irmãos, ele é tremendo. Aí Jesus vira para ele e diz: você já sabe o que está escrito. Você sabe quais são os mandamentos. Aí ele vai relacionando assim para o jovem todos os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, né? Não difamarás o outro. Aí ele vai virar para Jesus e fala assim: mas mestre, todas essas coisas eu tenho feito durante todos esses anos. Eu nunca falhei nisso aí. Irmãos, o texto diz que Jesus fala assim para ele: então só te falta uma coisa só. Uma coisinha só. Vai, vende o que você tem, reparte com os pobres e me segue. Aí a Bíblia diz que o semblante dele cai. Ele vira as costas e vai embora. Estava no lugar certo, irmãos? Estava ou não estava? Estava. No momento certo, com a pessoa certa, mas viveu o milagre. O que diferencia, irmãos, por exemplo, esse jovem rico dessa mulher aqui, foram as atitudes que eles tiveram diante de uma mesma situação. E quando a gente analisa esse texto, irmãos, a gente consegue ver que o que faz um milagre acontecer na vida da gente não está só relacionado às circunstâncias externas, como o lugar, o momento, mas também está muito diretamente assim, relacionado com as nossas atitudes em relação ao que a gente quer viver com Jesus. E talvez tenham sido esses fatores que tenham feito a diferença na vida dessa mulher. E talvez estejam sendo esses fatores que façam a diferença na minha vida e que estejam fazendo a diferença na sua vida. Irmãos, faltam menos de 20 dias para esse decreto sobrenatural sobre a nossa vida acabar. 2018 foi um ano muito especial, mas foi um ano muito desafiador. Faltam menos de 20 dias para terminar o ano, e muitas pessoas ainda estão vivendo assim um nível de desafio maior do que deveriam, porque mesmo faltando quase menos de 20 dias para terminar o ano, ainda existem pessoas que ainda não aprenderam a depender de Deus. Depender de Deus, eu sempre falo isso para a igreja, depender de Deus não é fácil, mas é a melhor escolha que um ser humano pode fazer em relação a Deus e a sua própria vida. Deus te conhece por dentro e por fora, meu filho. Depender do fabricante é a melhor coisa que nós, como fabricados, podemos fazer. E são esses fatores, essas atitudes que essa mulher teve, que eu quero meditar com você nessa noite. Quais são as atitudes que nós devemos ter para nós alcançarmos um milagre? Vamos lá? Vem comigo? Vai não? Então vamos lá. Primeiro, admita o seu caminho de morte. Vira para quem está do seu lado e fala assim: admita o seu caminho de morte. Foi isso que essa mulher fez, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela estava indo sepultar o próprio filho, e a Bíblia diz que ele era o único. Essa mulher, irmãos, ela não está indo sepultar simplesmente um filho. Essa mulher está indo sepultar uma descendência inteira. Por quê, pastor? Porque ela é viúva
Não tem como fazer outro filho. Ela não tem marido. E daquela descendência, era o único filho. Então ela está enterrando a descendência inteira. Essa mulher ela não está indo sepultar, irmão, simplesmente um filho. Essa mulher está indo sepultar a última esperança que ela tinha de sustento. Porque quando uma mulher ficava viúva e ela perdia o seu marido, que era o mantenedor da casa, a responsabilidade de sustento daquela viúva passava para quem? Para os filhos. Se ela tivesse vários e morresse um, não que aquele não fosse importante, mas a responsabilidade era dividida por todos, mas ela só tinha um. Morreu o único filho dela. Ninguém tinha obrigação de sustentar ela. Se ela não tivesse outros familiares para sustentar, ela ia depender da lei de Moisés. Ó, vai colher, se cair espiga no chão e sobrar, você tem para comer. Se não cair espiga, você não tem. Se naquele ano a colheita fosse abundante nos campos de trigo, ou nos campos da colheita que tivesse que ser, se tivesse comido, tinha, se não tivesse. Essa mulher, irmãos, ela não está indo sepultar simplesmente um filho, ela está indo sepultar parte da sua vida. Quantos são pais aqui? Então você vai entender o que eu vou te falar. Enquanto você não tinha filho, você olhava a vida de uma forma. A partir do momento que a gente tem filho, como o próprio apóstolo René Terranova fala, o apóstolo falou isso aqui na segunda-feira, a partir do momento que você tem filho, quem não tem filho vai saber disso, vai virar uma chave assim, ó, dentro de você. Você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Você começa a viver a vida de uma outra forma. Porque agora você sabe que você não vive a vida só para você. Você vive a sua vida em função de alguém que depende da sua. Se o seu filho tem 15 anos, se o seu filho tem 16 anos, tem 17 anos, são 16, 17, 15, 14, 40 anos que você vive em função... Irmãos, eu estou com 37. Até hoje, a minha mãe me liga e fala, meu filhinho, como é que você está? E ela tem essa mania, às vezes, de fazer isso na igreja. Às vezes eu chego na igreja, estou de terno e gravata, pronto para pregar, tá minha mãe assim, tão bonitinho de terno, engraçadinho. Mãe, tira a mão de mim, mamãe. Aí tem um negocinho na sua orelha aqui. Eu digo, tira a mão de mim, mamãe. Olha os irmãos. Aí, problema os irmãos. Você é o meu Bruno. Essa mulher está indo enterrar, irmãos, parte da vida dela. Agora, vamos contextualizar para a gente aqui. Quantas pessoas, irmãos, hoje trilham caminhos errados, que fazem com que essas pessoas sepultem as próprias vidas todos os dias. Às vezes, a gente que é pastor, irmãos, a gente lida com isso todo dia. Quantos homens, quantas mulheres, que às vezes sepultam uma união de anos, por causa de um adultério. Quantos casais, irmãos, quantas pessoas sepultam um ministério por causa de um erro, de um adultério. Quando você adultera, você não enterra o sonho de uma pessoa só, você enterra o sonho de duas pessoas que decidiram um dia sonhar juntos. São atitudes erradas que a gente tem e que podem sepultar o que a gente é e o que a gente construiu durante anos. Quantos filhos que muitas vezes sepultam os sonhos dos pais por causa de atitudes erradas. Você jovem que estuda, estava falando isso com a minha esposa outro dia. Se um filho que vai estudar, se ele soubesse o quanto uma nota baixa no boletim muitas vezes sepulta os sonhos de um pai, o preço que a gente como pai às vezes paga, pai e mãe, paga para ver um filho às vezes ter um nível de educação que a gente não teve, para a gente dar para ele assim o que a gente não teve, e a única resposta que você espera é uma nota positiva do investimento que você fez. Aí às vezes você olha um boletim assim, você, puxa vida, parece que não valeu a pena, parece que o cara não entende. Sonhos que os seus pais às vezes têm em cima de você, e que às vezes com uma nota baixa você sepulta. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um pai que foi buscar o filho dentro de uma delegacia, irmãos. O desespero dele, ele urrava de dor, chorando na frente do delegado, gritando dentro da delegacia, onde foi que eu errei? E ele pegava o garoto, ameaçava bater no garoto, aonde foi que eu errei? Eu nunca entrei numa delegacia, eu nunca passei por essa vergonha, eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso aqui. Onde foi que eu errei? E gritava pro delegado assim, aonde foi que eu errei, doutor? Onde foi que eu errei?
É a dor, irmão, de estar sepultando um sonho. Ninguém bota um filho no mundo para um dia ter que buscar dentro de uma delegacia. Quantas famílias, irmãos, são sepultadas às vezes todos os dias por causa de bebida. Há um tempo atrás eu estava tratando de um caso em Manhuaçu, de um chefe de família, que por causa de bebida, alcoolizado, ele morava em cima, na casa de cima, a filha e a neta moravam na casa de baixo. Ele alcoolizado desceu as escadas, com a faca na mão. Lógico, tem todo um ambiente espiritual, no estudo tem. Pensa num avô dando 17 facadas numa neta de 7 anos. Essa menina, irmãos, ela sobreviveu por um puro milagre de Deus. Hoje está preso, condenado a 27 anos. Acabou a família, irmãos. Acabou. Existem caminhos que às vezes a gente trilha, que sepultam a vida da gente todos os dias. Preste atenção. A palavra de hoje tende a te levar a uma reflexão de quais são os caminhos que você tem trilhado até aqui. E se esses caminhos são caminhos que têm gerado vida na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, ou se são caminhos de morte. Se são caminhos de morte, é hora de você acordar e reconhecer e admitir o seu caminho de morte. Porque talvez seja esse o grande problema que esteja te impedindo de viver grandes milagres nesse ano, que nós fomos desafiados a depender de Deus. Mas depender de Deus não significa que a gente dependeria de um Deus que não faria aquilo que a gente precisasse. Está dando para entender, irmãos? Aquela mulher, antes de viver o milagre, ela tinha consciência da situação que ela estava vivendo. Segunda atitude para nós vivermos um milagre: pare o que você está fazendo para fazer o que Jesus está mandando. Vou repetir. Pare. Fala para quem está do seu lado: pare. Pare o que você está fazendo para fazer o que Jesus está mandando. Vamos para o texto, irmãos. Jesus vira para aquela mulher e não fala mais nada. Ele só chega para ela e fala assim: não chores. Cessa o seu lamento. Ameniza a sua dor. Aguenta aí. Para de chorar. E o que eu imagino que essa mulher tenha feito, irmãos? Parou de chorar. Se Jesus vira para o morto e o morto ouve, tu acha que ela não ouviu? Não chores. Para de chorar. Muitas pessoas, irmãos, deixam de viver o milagre, não é porque elas não estão no lugar certo, não é porque elas não estão no momento certo ou com a pessoa certa, mas é porque elas não fazem o que Jesus manda fazer. Só isso. Jesus diz para aquela mulher: pare de chorar, e ela possivelmente para. Para nós vivermos o milagre, irmãos, nós precisamos parar as nossas atitudes para fazer o que Jesus está mandando. Isso é uma atitude inteligente, porque resultados diferentes são frutos de atitudes diferentes. Se de repente Jesus chegasse para ela e disse: mulher, não chores. Ah, como não chorar, Senhor? Meu filho morreu. Tá bom, então chora então. Bora, galera. Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Irmãos, vocês já viram aquelas pessoas que elas podem não possuir tudo que elas querem, mas elas também não dão valor a tudo aquilo que Deus já deu? A pessoa, ela tem um apartamento, mas ela se lamenta porque ela não tem uma casa. Porque eu queria um quintal para criar cachorro. Mas Deus te deu um apartamento. Ela tem uma bicicleta, mas ela se lamenta porque ela não tem um carro. Ah, é tão cansativo ir para a igreja de bicicleta. Tem gente subindo um monte de bicicleta. Preste atenção. Pessoas têm pernas para andar e às vezes não se lamentam porque não tem uma bicicleta. Às vezes até um videogame. Eu gosto de videogame. Quem gosta de videogame? Deus vai criar uma sala para nós, para a gente jogar na eternidade.
Os anjinhos que ganham os demônios. Ela tem um videogame, mas ela lamenta que ela não tem o jogo que o outro colega tem. Estava conversando com minha filha hoje de manhã sobre isso. Nem tudo que a gente quer, a gente tem, mas tudo que a gente precisa, o Papai do Céu dá. Às vezes, irmãos, pessoas não vivem um milagre com Jesus por causa do lamento. Elas lamentam demais. Quando a gente para de se lamentar e intensifica a nossa busca, a nossa consagração a Deus, o milagre acontece. E acontece no momento certo. Às vezes a gente não vive um milagre porque não está no tempo. Milagre no tempo certo é milagre e glorifica a Deus. Milagre no tempo errado, a gente transforma a bênção em maldição, estraga tudo. Tem uma frase do apóstolo, uma vez ele falou, acho que aqui, não sei, no discipulado, eu tomei para mim: eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu possuo, porque tudo que eu possuo foi Deus quem me deu. Pessoas lamentam demais, irmãos. Até quando a gente vai continuar insistindo em atitudes que levam a gente à morte? Coisas que Jesus já falou para a gente para parar, que você sabe que Jesus te ordenou para fazer, você não para. A gente é muito teimoso, irmãos. Como ser humano, a gente é muito teimoso. O problema é que às vezes a gente insiste em caminhos de morte e a gente só se dá conta que era um caminho de morte quando a morte chega. Aí não dá tempo mais. Pare o que você está fazendo e faça o que Jesus está mandando. Terceiro, confie que Jesus pode fazer algo por você, mesmo antes do milagre acontecer. Confie que Jesus pode fazer algo por você. Mudou lá não? Mesmo antes do milagre acontecer. Presta atenção, irmãos. Aquela mulher, ela para de chorar. Não é porque a dor passa, mas é porque a esperança de ver Jesus fazendo alguma coisa supera a dor dela. Eu chorei até aqui. Existe uma possibilidade de eu ver algo diferente acontecer. Se eu continuar chorando, eu não vou ver. Eu já vivi essas experiências, irmãos, aqui. Vivi isso na minha ordenação pastoral. Às vezes eu sou muito bobão nessas coisas. Um exemplo. Quando eu fui ordenado a pastor, eu lembro até hoje do momento do óleo jorrando, das promessas vindo, do apóstolo falando, dos pastores abençoando. Mas, irmãos, eu lembro do momento, mas eu não lembro de nada que falaram, porque eu chorava tanto, que eu não prestava atenção. Às vezes vem uma palavra assim de Deus para a sua vida, olha, Deus manda dizer a você que Ele contemplou a sua oração. Pronto, eu já me derramo, meu Deus. Quando termina, o que Deus falou mesmo, gente? Eu não lembro mais. Se você continuar chorando, você não vê o milagre acontecer. Irmãos, a expectativa pelo milagre da vida supera a dor da morte que havia dentro dessa mulher. Quando Deus me deu essa palavra, eu refleti em algo que cabe muito aqui. Você sabe por que algumas pessoas às vezes são mesquinhas no ofertar a Deus? Porque elas só conseguem olhar a semente. Elas não enxergam o tamanho. Elas não conseguem enxergar o tamanho da colheita. Uma vez eu vivi essa situação, minha esposa viveu essa situação num culto. A hora do ofertório. Aí minha esposa sacou 50, aquela onça. Aí tinha uma colega do lado, disse: você vai dar R$50 para a igreja? Só vou, meu Deus. É ruim, hein? Sabe por quê, irmãos? Pessoas de mente pequena, ela enxerga os 50. 50 é a semente, cara. E a colheita? Eu conheço um irmão, não sei se ele ainda é membro da mesma igreja até hoje, mas há 10 anos atrás, 20 anos atrás quase, o dízimo dele era R$400 mil. Diga assim: eu recebo. É grande? É grande. Mas se a semente é grande, qual o tamanho da colheita dele? As pessoas, às vezes, irmãos, a gente olha só para a semente. Irmãos, eu conheço pessoas que já desafiaram a minha fé. Uma vez eu conversando com o irmão, ele falou: não, pastor,
A minha renda gira em torno de 6, 7 mil reais. Mas eu dizimo R$1.000 todo mês. Eu fiz o cálculo, meu filho, mas dízimo é 10%. Não, pastor, eu não dizimo em cima do que eu ganho. Eu dizimo em cima do que um dia eu sonho ganhar. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que têm esperança e fé no que Deus é capaz de fazer. A esperança pelo milagre, gente, precisa ser maior que as atitudes que a gente tem em relação ao milagre. Para você mudar de vida, meu filho, minha filha. Como dizia um professor meu no seminário, meu santo, minha santa. Para você mudar de vida, você precisa parar o que você está fazendo. E você pode ir para confiar que só Jesus pode fazer o que você precisa. E Jesus tem meios que muitas vezes não são os nossos. Amém? E quarto, para a gente terminar. Abra as portas da sua vida para que Jesus faça algo por você. Abra as portas da sua vida para que Jesus faça algo por você. Tem algo, irmãos, que a Bíblia ensina para nós. Jesus é poderoso, Jesus é majestoso, Jesus é benigno, Jesus é bom, mas Jesus é extremamente educado também. Jesus não invade a vida da gente para fazer nada do que a gente precisa se a gente não deixar. Jesus não arromba a porta do coração de ninguém. Jesus simplesmente espera a gente entregar para Ele a nossa vida, a área da nossa vida para fazer. E aí Ele faz. Para a gente mudar de vida, irmãos, a gente precisa parar o que a gente está fazendo para fazer o que Jesus está mandando, confiar que Jesus pode fazer e entregar a vida para Jesus fazer. Esse é o problema de muita gente. Se você chegar para elas, você acredita que Deus pode mudar? Sim! Você confia que Deus pode mudar? Sim! Então aceita Jesus? Não! Larga a bebida? Não! Entrega os problemas para Ele? Não! Perdoa aquela pessoa? Não, não, não. Se tiver que perdoar, eu prefiro ficar na mesma. Irmãos, o nosso grande problema é que para viver o milagre com Jesus, às vezes a gente precisa Jesus deixar em áreas, deixar Jesus mexer em áreas que nos incomodam. Tem muita gente que não vive milagre porque não deixa Jesus tocar na área que fere ela, que mexe na ferida. Deixar Jesus fazer milagre pela gente é às vezes deixar Jesus tocar em áreas da nossa vida que de tanto a gente esconder das pessoas e da gente mesmo, se perdem dentro da gente. Sentimentos, às vezes esquecidos dentro da gente, pessoas que não foram perdoadas, mágoas que estão escondidas, pecados que a gente não confessou. Isso é algo que a Bíblia ensina para nós, irmão. Pecado tem nome, o nome com nome, sobrenome, CPF, RG. Só não tem título de eleitor, aliás, é capaz até de ter. Deixar Jesus, irmãos, fazer milagre por nós, mexer na vida da gente, abrir as portas da nossa vida para Jesus realizar um milagre, implica muitas vezes em a gente aceitar determinadas ordens de Jesus para fazer coisas que a gente não quer fazer. Eu estava ministrando essa semana a alguns líderes e eu falando para eles: o ministério é um pacote, irmãos. Tem coisas que a gente faz porque ama, tem coisas que a gente faz porque o ministério exige. Aquele que garra o arado na mão para servir a Deus, não tem que se preocupar em fazer o que quer. Tem que se preocupar em fazer o que o ministério exige, o que o compromisso exige. Eu amo batizar, irmãos. Amo batizar. Qual líder que não teria, né? Você tem um discípulo assim, você vê. Amo batizar. E culto fúnebre? Quem gosta? Jesus não fez nenhum. Não fez, a gente faz por amor à família, aos lutados. A gente entende como sendo uma oportunidade de você pregar o evangelho e ganhar pessoas para Jesus. Mas dizer que aquilo te dá prazer? Mas a gente faz. Então, servir a Jesus é fazer coisas que nem sempre você vai querer fazer, mas é preciso que seja feito. Nós queremos viver o milagre, irmãos, da nossa vida, mas a gente não quer deixar Jesus tocar no morto. Nos nossos sentimentos que estão mortos, nos nossos achismos que estão matando a gente, nos nossos questionamentos que está matando a gente. Mas para Jesus fazer o milagre, Ele tem que tocar no morto.
Deixa Jesus tocar no morto. Abre a porta do seu coração para Jesus tocar no morto. Deixa Jesus encontrar os defuntos que existem às vezes dentro da gente. Resgatar isso. Sarar os nossos sentimentos, sarar nossa alma. Trazer a gente de volta à vida, para que a gente possa experimentar um milagre. Não é difícil. É por isso, irmãos, que às vezes a gente vê pessoas todas as semanas, no lugar certo, no momento certo, todas as quartas-feiras às 19h30, na igreja CBA. Todos os domingos às 9 da manhã, às 10. Está no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Jesus está sempre aqui. Não foi uma promessa que Ele nos deixou? Onde estivessem 2 ou 3 em teu nome? Não é? Tudo que fosse pedido aqui que Ele faria. O problema é que pessoas estão no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, mas não têm as atitudes certas. Pessoas têm um comportamento do jovem rico todas as semanas. Entram, conversam com Jesus, Jesus dá uma ordem e elas saem tristes porque não querem cumprir a ordem. O tempo passa, os caminhos de morte se prolongam, mas o caminho de morte não é eterno não. Um dia ele chega ao fim e a gente passa do caminho da morte para a morte. Amém, irmãos? Eu não sei quantas pessoas hoje nos visitam que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Eu não vou fazer apelo, mas eu queria que você saísse daqui com essa certeza no seu coração. Você pode viver um milagre na sua vida, você pode viver um milagre na sua casa. Jesus te fez para ser um vencedor. O que tem te feito perder as batalhas são os caminhos de morte que talvez você esteja trilhando. Mas existe vida nesse Jesus. Eu sou prova disso. As pessoas que estão à sua volta são prova disso. Jesus restaura. Hoje eu estava brincando com o Isaac, falando com o Isaac. Isaac, às vezes a gente pensa que Deus é meio doido, né? Ele disse, por quê? Porque uma pessoa... Você acha que um Deus normal colocaria a gente para pregar a palavra dele? Ele disse, é verdade, né, pastor? Deus é meio doido mesmo. Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Deus faz milagre onde ninguém vê milagre. Talvez você hoje tenha chegado aqui com essa intenção, com esse pensamento, pô, não tem jeito para mim não, cara. Tem sim. Mas você precisa tomar as atitudes certas diante do Jesus que pode fazer o que você precisa. Se você já aceitou Jesus, esse é o grande desafio. Eu tenho um colega que é pastor que ele fala, morrer com Cristo é mole, difícil é viver com Ele. Por quê? Porque viver com Jesus é matar um leão e um urso todos os dias. É um desafio, irmãos, viver dentro dos princípios de Deus, mas é a melhor escolha que nós podemos fazer. Pode não ser fácil, mas se fosse fácil, o diabo fazia. Eu nunca vi um desgraçado, chifrudo, sem vergonha, preguiçoso, igual aquele capiroto. Ele gosta do fácil. Sabe por que caminhar com Jesus é difícil? Porque o céu foi preparado para você, não foi para ele. E tudo que tem valor exige um empenho maior. Amém, irmãos?